análise de construto, eu tenho que falar de uma parte estatística que chama correlação, tá? É muito importante que vocês entendam o que é correlação. Correlação é o grau de aproximação entre variáveis. Uma não explica a outra, tá? Elas caminham juntas. O que significa? Se uma sobe, a outra sobe. Bom, Virgínia, quais são as variáveis que a gente conhece na literatura que tem alta correlação? Que uma caminha junta, a outra caminha junta. Por exemplo, bom desempenho em testes de inteligência caminha junto com bom desempenho acadêmico. Não adianta vocês falarem assim, nossa, inteligência não mede desempenho acadêmico. Pode não medir, mas são variáveis que caminham juntas. Pronto, acabou. Não é eu que estou determinando, não, é análise estatística. Correlação são duas variáveis que têm a mesma direção. Na psicologia, a gente tem algumas correlações, tá? Elas vão de 0,1 até 1 inteiro, tá? Então, quando eu tenho uma correlação de 0,1 a 0,3, nós vamos chamar de correlação fraca. Nossa, quando você está vendo assim, nossa, lendo num artigo, tem uma correlação de 0,3, você fala assim, nossa, que correlação fraca, que correlação baixa, tá? Então, são variáveis que elas não são expressivas. Correlação não é análise de causa e efeito. São variáveis que caminham juntas, tá? Bom, então, de 0,4, mais ou menos, até 0,69, nós vamos falar de correlação. Na verdade, até 0, não, é isso mesmo. Correlação moderada. O grau de aproximações delas são moderados. Já tem uma força, quando uma caminha, outra caminha, tá? Elas são diretas, na mesma direção. Se uma sobe, outra sobe. Isso significa que se seu teste de inteligência der baixo, não tem jeito que também o seu desempenho acadêmico vai descer. E aí, dentro de um teste, quando duas variáveis elas se correlacionam, nós vamos dizer que elas medem a mesma coisa, tá? O grau de força de uma variável. Bom, quando eu tenho uma correlação acima de 0,7 até 1, nós vamos falar que é uma correlação forte, até 0,99, né? Porque 1 a gente vai chamar de correlação perfeita, não existe. Tá? Então, quanto maior for as correlações, mais fortes elas são. Virgínia, como é que dá a correlação de um teste? Se elas forem análises fatoriais, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, os do livro tá melhor, tá? Significa o seguinte. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa aqui. Isso aqui são análises de fatores. Eu quero mostrar. Podia ter uma imagem interessante aqui para vocês verem. Eu sei onde tem, peraí. Um teste que tem uma análise fatorial interessante é o teste de personalidade, que a gente vai chamar, sabe? E aí, só para vocês entenderem. Nós vamos aprender esse teste de personalidade.
o Big Five, eles são grandes 5 fatores. Olha só. Os 5 grandes fatores, eles têm uma correlação alta entre eles, tá? Ou seja, vulnerabilidade, ele se correlaciona com impulsividade, com ansiedade, tá? Mas ele não se correlaciona com atividade. Ou seja, para eu saber qual construto ele pertence, ele vai correlacionar altamente no cluster dele e vai relacionar baixo nos outros clusters, nos outros fatores. Por exemplo, a abertura é uma característica de quem tem o traço de personalidade que tem valores, ações, né? Que tem a fantasia, a imaginação. Todas essas variáveis se correlacionam entre si, ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta, quando uma diminui, a outra diminui. Elas têm uma força de ligação entre elas. E essa força de ligação não está presente quando eu estou falando de busca por sensações, de gregariedade. Uma pessoa que tem fantasia e imaginação não quer dizer que ela é uma pessoa gregária, que ela é uma pessoa amável. Não. Então, não são comportamentos que vão se correlacionar entre si. Por que isso é importante? Porque foi a partir dessa análise estatística de construto que surgiu esse tipo de validade. É a validade de construto. Primeiro, ela é dada estatisticamente. Segundo, ela mede a força de interação entre as variáveis. Quanto mais forte elas interagem, mais características semelhantes elas pertencem. Quanto mais fraco elas interagem, menos características semelhantes elas pertencem. E provavelmente elas não vão explicar o mesmo comportamento, tá? E é isso que vai diferenciar. Ficou claro? É uma medida estatística. Sempre assim. Ela é uma medida que dá internamente ao teste. Por que tem que ter validade, tem que ter consistência interna? Porque todas as variáveis de um teste, se elas medem a mesma coisa, elas têm que ter um grau de correlação alto, forte. Elas têm que medir a mesma força. Então, a consistência do teste tem que ser acima de 0,4 até 0,99. Ela tem que ser, no mínimo, uma correlação moderada, uma correlação forte. Por quê? Já que elas medem a mesma coisa, o grau de associação entre as variáveis são forte, estatisticamente. Se um aumenta, outro aumenta. Se um diminui, outro diminui. Tá? Ô, Virgínia, deixa eu te perguntar, qual que foi o termo que você usou mesmo? Quanto mais forte a interação, mais forte vai ser a semelhança entre as qualidades? Como assim? Foi esse termo? Não. Quanto mais forte a correlação, mais forte é a interação entre elas. O que significa que elas medem a mesma coisa. Por isso que o construto é válido estatisticamente. O teste é válido estatisticamente, ele mede a mesma coisa. Entendi. Isso é uma medida estatística que a gente avalia no teste. E aí, o que acontece? Quando a gente tem validades, olha só como é que nós fazemos geralmente em formas de gráfico, né? Eu quero mostrar para vocês o que é uma validade. Isso aqui é uma correlação perfeita, tá? Significa que todas as variáveis vão na mesma direção, convergente. E aí, elas têm uma correlação muito alta. Elas são uma correlação extremamente alta. Acho que só tem esse
Só tem esse gráfico. Quando eu tenho correlação próximas de 1, elas são convergentes. Quando as correlações são baixas, elas são correlações que a gente chama de divergentes, tá? Elas não medem a mesma coisa. Quando elas estão muito altas, significa que elas medem a mesma coisa, que elas se explicam, que o teste tem uma consistência interna. Beleza? E aí, gente, tranquilo? Tranquilo. A validade de conteúdo e a validade de construto, ela é medida por fatores internos, né? Repete. A validade de conteúdo e a validade de construto, ela é feita entre fatores internos. Sim, que não usa, não se apoia, né, em outro critério externo para avaliar. Exatamente. Certinho. Mais alguma dúvida, gente, sobre validade? Então, se vocês puderem, por favor, o próximo grupo, acho que é fidedignidade, né? Fidedignidade. Boa noite, boa noite. Agora tô te ouvindo. O meu computador hoje tá de sacanagem com a minha cara. Não, tá tudo de sacanagem, gente. Tá tudo difícil. Nossa, tá triste. Não Mas vamos é? animar. Vamos animar, bora. Eu vou tentar aqui, mas qualquer coisa eu já mandei no grupo, tá bom? Uhum. Você consegue compartilhar sua tela aí? É isso que eu vou tentar agora. Beleza. Mas tá rodando igual uma lesma. Ai, meu Deus. Arrasa, Thales Neves, eu confio em você. Meu coração tá cheio de saudade da sua pessoa. Obrigado. E aí, vocês estão vendo alguma coisa? Sim, agora sim. Ok. Acho que vou mudar pra cá aqui melhor. Atividade para esse povo lindo que vocês vendo. A gente resolveu, eu chamei a Sônia para o nosso grupo, né, já que ela estava sem e ela queria apresentar sobre o mesmo tema. Tá, fala para mim quem é o grupo, desculpa. Falhou. A Célia Cristina, Gislene Maria. Peraí, Célia Cristina. Gislene. Gislene Maria, isso. Marlon. A Sônia. Espera só um pouquinho. Marlon. Sônia. Sônia não tá na minha lista. Fala o nome dela completo, por favor. Sônia Aparecida Ramos Gonçalves. Porque a informação foi feita ontem, Virgínia. Você me falou, querida. Só porque eu tô sem nome aqui. Beleza. Mais quem? Já colocou? Thales. Como? Thales, né? Ah, tá, beleza. Vambora. Isso. Beleza. Vamos lá. Então, primeiro, vamos começar com o conceito da palavra, o que é fidedignidade.
Característica, particularidade ou condição de que é fidedigno. E o que é fidedigno é merecedor de crédito, confiança, autêntico. Coloquei ali, ó. E que é real, verdadeiro, e aí por aí vai. Uhum. Aí, a fidedignidade em testes psicológicos. Eu não vou ler, porque por fidedignidade ser muita coisinha, né? Eu vou dar uma resumida se vocês tiverem afim, vocês podem ler depois que eu já disponibilizei. Mas então, fidedignidade, ao contrário da validade, ela avalia os scores, os pontos dos testes, né? Por exemplo, você faz o teste de QI, que a gente estava conversando na semana passada, né? Né? Média até hoje, mas ok. E a gente vai avaliar, você tirou 150 no seu teste de QI, então a gente vai fazer outro teste de QI para que esse realmente está certo. Aí, a partir daí, a gente vai começar a entrar nos métodos de fidelidade para ver se é fidedigno mesmo. Né? Gente, é só comigo que a ligação tá falhando demais ou tá todo mundo picando? Tá falhando Comigo também tá picando um pouquinho. Tá picando. Acho que vai ter que desligar a câmera ou parar de compartilhar. Eu vou desligar minha câmera então, porque eu quero ver. A sua câmera nem tô te vendo. Não, não para de compartilhar não, que é bom a gente acompanhar. Oh, meu Deus. Peraí. É porque agora parou de travar um pouquinho pra mim também. Tá travando pra mim. Aí, Vai ter que parar de compartilhar também, eu acho, porque você tá falando baleiês. Então se alguém fizer um grandíssimo favor, pode abrir o arquivo pra mim? Eu abro aqui, peraí. Falando baleiês é ótimo. 2. Como é que faz, Thales? É só clicar nele? Você pode clicar no full screen ali do canto e ir passando. Aí mesmo. Onde que é? No canto? Isso, do ladinho da engrenagem. Na casinha? Na engrenagem. Ah, tá. Beleza. Aí. E agora? Só passando pra setinha. Isso. Vocês escutaram até qual parte? Nada, tava bem ruim. Tava bem ruim? Quer que eu volte do início, então? Agora eu tô te ouvindo bem. Tá, então vou voltar lá. Fidedignidade vem de digno, né? E digno é de confiança, alguma coisa autêntica, verdadeira e por aí vai. Aí, vou repetindo o que eu disse, eu falei que eu não vou ficar lendo, né, os slides, porque fidedignidade é bastante conteúdo e se vocês quiserem podem ler depois. Mas então, fidedignidade basicamente em vez da validade medir o teste em si, a fidedignidade vai medir os scores, os pontos do seu teste. E, por exemplo, no teste de QI, você faz a validade do teste de QI, né, para ver se está correto, se é aquele, assim como a gente passou nos grupos agora, o conteúdo não é o construto, é o critério está correto. E a fidedignidade vai avaliar, a pessoa vai fazer vai fazer o seu teste de QI e a gente vai ver lá 150 pontos de QI. Tá, vamos ver se isso está correto. Aí você vai pegar e vai aplicar outro teste. Aí a gente vai entrar nos métodos. Pode passar. Aí tem lá embaixinho, pode passar. A gente vai entrar nos métodos que eu coloquei os mais corriqueiros, assim por dizer, que é o teste de
teste-reteste, que você vai aplicar o mesmo teste com uma diferença de tempo, para ver se realmente o score, os pontos, são fidedignos, né? Tem de forma paralela, que são 2 testes que medem a mesma coisa, é igual a Virginia está falando agora sobre essa questão de correlação, é um teste relacionado, né, próximo, que vai medir a mesma coisa, e tem o próximo, que é do avaliador, que é essa questão dos juízes, que eu estava até dando uma olhada, eu achei muito bacana, que é, você deu um exemplo agora sobre... não, foi a Joyce, né, que deu sobre... esqueci. Mas, por exemplo, você tem o... Oi. Ô, Thales, esse daí dos juízes, ela deu o exemplo, por exemplo, é como se você já fizesse o teste, constatasse, por exemplo, numa criança, o autismo, né? Isso. Você já deu o diagnóstico do autismo, e aí você vai passar para um grupo de TO, de fono, psiquiatra e vários outros, e eles vão dizer, todos em conjunto, o que eles acham de tudo isso, se é isso mesmo, se eles concordam com isso. Então, são as falas deles todos juntos. Exatamente. Você vai pegar, assim como a Sônia disse, a Virginia está fazendo isso sobre extroversão. Lembrei, agora é o exemplo que eu queria dar. Que ela pegou a Priscila e alguém que eu não me lembro agora. Enfim, e essas pessoas avaliaram se é realmente necessário você ter esse traço para você ser extrovertido e tudo mais. Esse é um modo de fidelidade do avaliador. Você vai pegar uma coisa que você já sabe, o que é, no caso do exemplo, é o que é extroversão, o que é extrovertido, e você vai avaliar as pessoas que estão reavaliando isso. Não sei se ficou meio confuso, acho que ficou, né? Mas, por exemplo, a Priscila deu as pontuações e a Joyce deu as pontuações dela. Aí você vai ter a sua prova, né, o que está correto, e você vai avaliar esses avaliadores, desses juízes. Sim. E isso geralmente acontece em grande escala, né? Sim, ou também, sabe, Thales, por exemplo, vocês são recém-formados, né? Então, por exemplo, se eu quero dar, com certeza, a fidedignidade da avaliação de vocês é menor, tá? Então, a gente vai... porque vocês têm menos experiência com o instrumento, a chance de ter mais erro é maior, né? Então, a gente vai dizer que a fidedignidade de vocês é baixa, pode ser, entendeu? É mais baixa. Fidedigno é você ver se é fiel o resultado do teste ao longo do tempo. O mesmo teste de preferência, tá? Okay. E é isso que a gente quer saber. Se o score daquele teste, ele fica fixo, né, ao longo do tempo. Lembra que eu falei para vocês que a inteligência de vocês não mudam? Ela se mantém estável ao longo da vida? O teste precisa ser fidedigno, porque se mudar, provavelmente foi o avaliador e não o problema do instrumento. Por isso que a gente precisa garantir essa fidedignidade. Porque Sim, se deu errado... Não, continua, pode continuar. Não, porque se tá errado, provavelmente tem algum problema nessa questão da avaliação, tá? Por isso que eles testam a fidedignidade primeiro, que vai dizer o seguinte: olha, se der errado, foi problema na avaliação. O teste, ele se mantém estável ao longo do tempo. Por isso que eles fazem os critérios de fidedignidade. Eles dividem o teste ao meio, aplica metade, depois aplica outra metade na mesma pessoa, vê o percentual de acerto. Exato. Ou aplica o teste agora, aplica o teste daqui 6 meses, aplica o teste daqui 1 ano, tá? Para verificar se fica estável o percentil ao longo do tempo para essas características que são estáveis. Ótimo, exatamente isso.
Você diz o que eu queria dizer. Imagina. E eu queria aproveitar, eu né, lendo a apostila que você recomendou pra gente e tudo mais, eu vi que tem o teste de alfa, eu esqueci o resto, De que ele Cromba. envolve mais estatística. Isso. Uhum. Alfa E de eu imagino Cromba. Isso. Eu imagino que a gente deve estudar isso por agora, né? Você falou que a gente vai entrar na área de Não, estatística. nós não vamos estudar isso, não. A Não? alfa de Cromba, não, é o teste de correlação que eu ensinei para vocês. Ele é um método de correlacionar as variáveis. Você tem só que saber que existe. Para você estudar tá. sobre ele, você teria que fazer um mestrado, né? Que a gente não ensina isso na graduação. Tá, ok. É uma análise estatística, né? Que a gente vai ver a força das variáveis. É um método, uma técnica estatística. A gente não faz isso no braço, não. Nós utilizamos um programa estatístico para fazer isso. Então é mais complicado. É. Aí pode passar, só reforçando o que eu falei sobre a diferença entre fidedignidade e validade, que é esse próximo slide aí. Aí repassa um pouco sobre os outros grupos que falaram de validade. Eu só coloquei como tópicos, que eu achei que a gente seria o primeiro a apresentar. Então, erro meu. E aí o próximo é sobre os erros. O último slide. E é você? Não. Não. Mas é só dar uma introdução, né? Dando umas questões sobre os erros e tudo mais, que vai ser o próximo Você que ele estava apresentando, né? Você quer... Não. Dobrou nada? Não. Então tá. Certinho, Thales. Muito obrigada. Virgínia, Muito bom. Eu que agradeço. É que, na verdade, esse teste da fidedignidade, ele dá para a gente aqui 5 situações que você pode estar avaliando, né? Que é o teste e reteste, formas alternadas e paralelas, né? Que são os equivalentes dos tipos de perguntas, formas, né? E que você faz ela num único dia para as pessoas, né? É um teste que você faz ela num único dia para fazer uma aplicação. Tem as 2 metades, A e B, que ela não é um teste de muita, não é muito fidedigno, porque você tem que dividir, né, o A e o B, e se você divide muito para um lado mais que para o outro, pode dar uma grande diferença, né, na correlação. Depois fala da confiabilidade entre os juízes, que nós citamos, né, antes. E o último é o alfa de Cromba, né, que não é muito usado aqui, ele é usado muito lá fora, né, que o alfa de Cromba, ele é feito também de uma única vez, com um número X de pessoas, né, e também para ver a correlação, né, com os outros testes. A gente utiliza bastante esse teste, sim, Sônia, mas é um teste que a gente utiliza, né, na academia. Sim, mas é porque no que a gente viu nos slides, lá fala que ele é usado muito lá fora, pelo menos nas coisas que eu andei assistindo de internet, tem falado muito sobre isso, sabe? E aí vem a porcentagem do 7 até vírgula alguma coisa, até, né, que é bom. O 8 é maravilhoso, né? Se a pessoa tira esse percentual, mas é maravilhoso. Aquilo que eu estava mostrando para vocês, que a gente chama de força de correlação entre as variáveis, né? É aquilo que eu sinalizei para você. De 1 a 3 é tanto. E aí o que a gente estava vendo realmente nessa parte aí do que a gente, né, estava lendo e escutando, né, com relação a esse tipo aí, ele só indica para a gente as 5 formas de fazer um teste fidedigno, né, que são esses métodos, né, utilizados. Então, é o que é para ser falado mais é sobre isso, né, cada um de uma forma. E já foi até mencionado em algumas outras situações que o pessoal citou aí. Então, é assim, é quase que uma repetição, né? O teste, mas são outras funções. Uma coisa é a validade, outra coisa é a fidedignidade. A fidedignidade é depois do pronto. Sim. Entendeu? Depois de pronto, eu quero saber se por isso que não é a mesma coisa. Eu quero saber se a nota que a pessoa tira nessa tarefa, ela se mantém constante ao longo do tempo.
tá? Por isso que a gente vai dizer que ele depois de pronto, como é que ele vai ficar. Qual que é o Porque resultado tem dele? alguns que são refeitos ao longo do tempo. Ele não se mantém, né? Ele não se mantém, o padrão dele não se mantém. A única coisa que se mantém é o QI, que nós sabemos que não muda. E personalidade também. Traço de personalidade também. É. Tem pouquíssimas Agora, com variáveis. relação à depressão, né? Isso É, aí não tem são como. testes de estados. Estados. Sim, Exatamente. sim. É isso. Certinho. Ô, gente, vamos para o intervalinho rapidinho e aí a gente volta e acaba de falar do restante das coisas, tá bom? 20 minutos de intervalo, então, pessoal. Tá? São 20h16, 20h36 a gente volta.
Bora, povo. Vamos lá. Padronização. Quem vem? Meu grupo, Virgínia. Quem são, por favor? Nívia, esse nome completo. Se eu localizar aqui, não. Nívia. Leidiane. Leidiane tá matriculada ainda não, né? Não sei. Leidiane Aparecida Santos. Só um minutinho. Uhum. Luziana. Luziana. Uhum. Rodrigo. Rodrigo o quê? Gravina? Gravina Fernandes. Aham. E Sandra. Prontinho. Lu, tá aí para compartilhar o slide? Acho que ela não voltou, não. Deixa eu ver. Eu tô pelo celular aqui, eu não consigo, não. Nossa, gente, pensa, tem dia que a internet funciona belezinha. Tem dia que eu não consigo abrir os trem aqui. Ah, mas eu acho que tá assim para todo mundo, Virgínia. Cada dia. Mas a internet tá ruim demais. A minha também tá terrível. Aqui não tá brinquedo, não. Aqui também, Betinho, não tá fácil, não, viu? Oi, gente, alguém dá um toque na Lu aí para mim, para ela entrar? Eu tô pelo celular, não consigo nem ligar para ela. Já tô aqui, Ah. já tô aqui. Então tá bom, compartilha aí para nós, então. Vou compartilhar. Obrigada. Pode passar esse primeiro, Lu. Ô, Nívia. Espera aqui. Pode passar o primeiro slide? Ah, deu. Nosso tema é a padronização e a normatização dos testes psicológicos. A padronização se refere à uniformidade na aplicação dos testes e a normatização se refere à uniformidade na interpretação dos testes. Pode passar, Lu. A padronização das condições de aplicação dos testes psicológicos tem como preocupação garantir que a coleta dos dados sobre o sujeito seja de boa qualidade. A padronização, a intenção dela é seguir regras de padrão da aplicação para que o teste não tenha uma desconfiança em relação a ele, principalmente quanto à isonomia. Pode passar, Lu. Coloque em modo de apresentação, Luzia, fica melhor para a gente ver. Deixa eu colocar aqui. E uma boa qualidade da administração dos testes, ela deve seguir alguns requisitos referentes volta aí, Lu, a alguns temas, que são o seguinte: em relação ao material da testagem,
tem-se que se observar a qualidade dos testes, o teste deve ser válido e preciso, e a pertinência do teste. Esse teste ele tem que ter relevância ao problema do sujeito, porque nenhum teste serve para qualquer avaliação, ele tem que ter um fundamento. O ambiente da testagem. No ambiente físico, o candidato ele tem que se sentir bem, confortável, né? Não pode ter presença de distrações no ambiente físico, e o ambiente não pode ser um fator desfavorável para a aplicação desse teste. O ambiente psicológico. O testando, ele tem que ter condições físicas, de saúde física e psicológica, e deve responder com clareza o que foi pedido no teste. E a gente deve estabelecer um rapport, né? Ou seja, uma conexão com o testando. Outro fator é a ocasião, que é um conjunto de análises dos dois fatores anteriores, e em alguns momentos é necessário dividir a aplicação em mais de uma sessão para que se tenha uma aplicação adequada. E em relação também ao ambiente da testagem, nós temos as situações adversas, que elas são a aplicação de testes para fins periciais e para testagem de seleção. Outro fator é o aplicador. E em relação ao aplicador, nós temos alguns requisitos que são o conhecimento, a gente deve conhecer profundamente o material, a aparência, temos que usar roupas adequadas e limpas e causar uma boa impressão, o comportamento durante a testagem, né? A gente tem que manter a ordem, respeito, a orientação e não fazer interferências e interrupções desnecessárias. E em relação a gravar a sessão, só se for com autorização do testando, e geralmente é usado em casos que o aplicador precisa analisar detalhadamente a aplicação do teste. Pode mudar, Lu. Em relação à normatização, a normatização diz respeito a padrões de como se deve interpretar um score que o sujeito recebeu num teste. Isso porque um score bruto produzido por um teste necessita ser contextualizado para ser interpretado. Qualquer score deve ser referido a algum padrão ou norma para adquirir sentido. Eu entendi essa definição de normatização da seguinte forma. Um teste por si só, aquele número isoladamente, ele não representa um resultado se ele não estiver dentro de uma norma, dentro de um padrão, onde existem, por exemplo, fases, os meninos comentaram do QI anteriormente, então você tem vários resultados que vão definir esse QI como em várias fases diferentes. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Pode mudar. Entendeu? E o critério de referências ou norma de interpretação é constituído tipicamente por dois padrões. As normas de desenvolvimento, que são as normas de interpretação do score de um teste de desenvolvimento, são baseadas no desenvolvimento progressivo que o indivíduo passa ao longo da vida. São utilizados como critério a idade mental, a série escolar e o estágio de desenvolvimento. Quando falamos da idade mental, são 54 questões ou tarefas, divididas em 11 níveis de idade, de faixa cronológica, e de acordo com o número de respostas que você tem certas em relação a essas 54 questões, é definida a sua idade mental, com as iniciais IM como expressão para elas. E na adaptação norte-americana, além dessa idade mental, ela foi também expressa... O seu microfone está aberto. Em idade cronológica, que corresponde ao IC. A partir dessa adaptação, criou-se o QI. O QI ele é medido, né? Ele é resultado da fórmula QI é igual a 100 vezes IM sobre AC. A série escolar é um critério utilizado para teste de desempenho acadêmico e geralmente ele é usado quando se trata de disciplinas que são oferecidas
por mais tempo e não em uma série só. E o estágio de desenvolvimento, ele é usado por pesquisadores da área da psicologia da criança, que estudam o desenvolvimento mental e psicomotor. E aí temos as normas intragrupo. Aqui o critério de referência do score é o grupo para o qual o teste foi construído. O score dos sujeitos tem uma relação aos scores de outros sujeitos. É referenciado em termos do posto percentífico ou score padrão. As normas são estabelecidas sobre uma amostra representativa da população. Durante os nossos estudos, nós tivemos uma dúvida, que eu e a Luciana estavam comentando, sobre a questão da isonomia, porque o padrão, principalmente na padronização, se fala sobre aplicar um teste no mesmo dia, no mesmo horário, com condições exatamente iguais. E aí a gente pensou, por exemplo, em uma testagem ampla, isso é possível? Né? Eu não sei, ficou para mim essa dúvida. Da minha parte está ok? Alguém quer complementar, pessoal? Se não igual, tem que ser bastante parecido, tá? E é isso que eu quero falar aqui para vocês, principalmente em termos de material. Tem mais alguma coisa que o grupo queira acrescentar? Não, era só essa dúvida mesmo, Virgínia, que a Nívia falou, que a gente ficou com ela na questão da padronização. Da padronização, se teria que. Porque a gente achou, assim, impossível isso acontecer, né? Conforme o livro falou que para padronização teria que ser mesmo horário, tudo da mesma forma, e nunca vai acontecer esses testes, todos os testes no mesmo horário, da mesma forma. Isso nunca Sim, vai, mas né? nem isso tá definido no manual. Por exemplo, aplique às 11 horas da manhã. Não, isso não está definido no manual. Pois é, nossa dúvida foi essa, exatamente isso. Não, isso não está definido no manual. Mas a questão da isonomia, a gente tem que, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Assim. Então, a padronização é uma uniformidade de procedimento. Mas o que a gente tem que... O que é que garante, o que é que solicita, né? Isonomia, ambiente físico. O que eu preciso ter? Sem distratores. Nada do ambiente que possa ser distrator, né? Barulho, imagem, né? A gente tentar uma sala neutra. Isso existe características para descrever o que seria uma sala neutra. E aí isso é muito importante. Por exemplo, eles pedem. Isso é tão interessante. Quando se aplicava PMK, tinha as medidas da mesa. Tinha as medidas de determinada instrumento para utilizar. Então, eles tentam vendia-se a mesa de PMK. Então, na época até que eu fiz, eu falei, não, vou comprar esse trem, né? Dá para aplicar, ainda bem que eu não comprei essa marmota. Mas eu fiz essa disciplina de PMK, assim, você tem a mesa, a luminosidade, o papel, o lápis. Então, você tem que garantir isso, tá? E aí, o ambiente psicológico. Só que tem uma coisa: o cara vai para a seleção, ele passou a noite sem dormir, ele só tem aquele dia para fazer o teste. Ele vai não querer voltar? Dificilmente, né? Ele faz do jeito que ele tá. E aí não tem como eu controlar se é por ele mesmo ou porque ele estava mal nesse dia, que ele não dormiu direito, que ele estava gripado. Isso não tem como eu saber. Entende? Isso vai ser uma questão que é dele, tá? Então a gente tenta padronizar, mas tem coisas que foge à nossa governabilidade, por exemplo, né? Como é que ele está em condição de saúde? Ele estava com dor de barriga nesse dia, por exemplo, tá? Por exemplo, será que ele compreendeu as instruções do teste? Eu tenho o que ele me traz. Ele compreendeu? Ok. Mais do que isso, não tem como eu, né? Dizer, né? O que mais? Como é que foi o rapport? Outra coisa, ocasião de testagem.
Existem testagens que já está, por exemplo, o VISC tem 12 subtestes. Então, o que é sugerido? Que faça um intervalo entre os subtestes. Mas a testagem vai ser longa, vai ser mais de 2 horas. Entende? Já é esperado algumas coisas. Então, gente, ele fala assim, olha, o ideal é que seja aplicado no mesmo horário todos os testes. Só que no manual não está dizendo assim, aplique às 10 da noite, aplique às 8 da manhã. Isso não está no manual, não está escrito. Só que ele pede uma condição normal de saúde. Ele pede, né, um ambiente físico sem a presença de distratores. Ele pede que você compreenda as instruções do teste. Ao longo do meu tempo que eu tenho visto, né, eu dou estágio de avaliação psicológica aí no Pitágoras. O que me mata de raiva? É o aluno que não está preparado para o teste. Gente, o VISC tem 12 subtestes. Não adianta que você vai chegar lá meia hora para você ler o manual do teste e aplicar o teste. Porque você não vai. Não vai. Entende? Então, por isso que a fidedignidade de vocês de avaliação precisa ser menor. Você nem estudar o teste, vocês estudam, né? E aí, gente, para a gente garantir uma adequação do teste, é padronizar a aplicação. Você precisa aplicar exatamente como o manual solicita, para a gente garantir minimamente o bom... Como é que fala? Uma boa confiabilidade na testagem, tá? Então, isso quer dizer isonomia, sabe? A gente evitar os distratores, a gente ter um ambiente adequado. Mas, lembra, não se esqueçam, as condições de testagem são tirar carteira, seleção de trabalho. O cara já pagou por aquilo, ele quer fazer de qualquer jeito. E aí vai muita responsabilidade dele. Aí por isso que ele vai mal no teste. Não é porque o teste às vezes é ruim. É porque o cara às vezes não dormiu direito, não estava na condição adequada, estava nervoso, ansioso, não tinha condição de saúde normal para fazer, mas ele quer fazer de todo jeito. Então a gente deixa. Aí provavelmente ele vai mal no teste. Aí no outro dia ele vai lá e passa. Aí ele fala, tá vendo? Esse teste não vale nada. Olha, mas ó... Como é que ele estava na situação anterior? Olha como é que ele está agora. Isso ele não leva em consideração, né? O ambiente psicológico dele não estava adequado. Isso também vai ser de isonomia, né? Não, gente, não se preocupem. Eles não, no manual não descreve que a gente tem que avaliar o sujeito todo dia às 11 horas da manhã. Outra coisa, antes que você pergunta, Priscila, rapidinho. Material de testagem. O que é o problema disso? Eles falam para a gente utilizar a folha de teste, né? Tanto PMK quanto as folhas de avaliações. E aí você fala assim, uai, Virgínia, a folha do palográfico e uma folha de ofício é muito parecido. O palográfico é maior um pouco. Aí eu te pergunto, Virgínia, tem diferença entre essa folha do palográfico e uma folha de ofício normal? A gramatura, alguma coisa assim? Eu nunca vi, nunca percebi. Aí eu pergunto para vocês podem usar xerox? Vocês já viram como é que é a folha do palográfico? Vocês já viram o palográfico? Eu não. Que eu me lembre, não. O palográfico é uma folha de ofício, cuja ponta tem 3 pontinhos assim. Ó. Ai, que saco. Tem hora que esse trem não dá para ver, não, você deixar atrás. E aí, a minha pergunta eu vou mostrar para vocês rapidinho. Deixa eu ver se dá para ver minha foto aqui. A minha pergunta será que... Vou tirar o fundo aqui. É assim, ó, tá vendo? Esses 3 pontinhos, só que é um pontinho reto. É uma folha de ofício com 3 pontinhos que começa. Por que você não pode tirar xerox da folha? Só tem isso. Porque se o conselho vê isso, você perde o seu CRP. Se o conselho for lá, te avaliar seu consultório e achar folha de xerox, você perde o seu CRP. Aí você me pergunta, Virgínia, qual que é a diferença? Existe uma diferença para um resultado dado na folha de xerox e na folha original?
Não. Eles já fizeram um teste de fidedignidade para saber se tem diferença? Não. E aí, Virgínia? Uai, não pode. Entende? Isso é uma determinação do conselho junto com as editoras, né? Isso é padronização. Aí ele vai dizer, por exemplo, que se você não fizer isso, a sua padronização está inválida, tá? Que vai ser um problema na sua avaliação. E aí, para não desconsiderar o seu trabalho, eles podem, inclusive, te tomar o seu CRP, considerando esse aspecto. Bom, diga, Priscila. Virgínia, o que é o rapport? O rapport é o acolhimento, é você deixar o manejo para você deixar o paciente à vontade, tá? É quando ele chega. Tem abordagem que chama de enquadre. O enquadre é aquele manejo do primeiro encontro com o paciente. Você tem que acolhê-lo, ele tem que ficar à vontade para o processo de avaliação. Lembra quando eu falava da terapia cognitivo-comportamental? Que a gente tinha que receber esse paciente, estabelecer um vínculo com ele, afetivo? Então, a gente tem que ter um vínculo com o paciente quando ele está em avaliação também. Porque ele tem que dar o melhor para a gente, tem que ser o mais sincero possível conosco, né? Ele tem que se rasgar, né, desse véu da resistência para a gente conseguir fazer a leitura mais adequada desses resultados dele. Ficou claro? Ficou sim. Nunca ouviu falar de rapport em nenhuma abordagem teórica, gente? Não, eu sempre ouço falar dele, mas eu não guardo o significado da palavra. O rapport é uma das coisas mais mágicas que tem. É necessário, né? Bom, e aí eu quero só contar um caso para vocês que aconteceu na clínica escola, não sei se vocês sabem, Alberto quase foi processado, se não foi, né, por conta da aparência de uma estudante. Gente, de verdade, eu sou a primeira militante, meu corpo, minhas regras. Eu acho que você pode usar o que você quiser, a calcinha na cabeça, tá? Mas quando você está atendendo um paciente, né, exige, né, ninguém tem que atender de burca. Uma das regras do laboratório que eu participava era ninguém podia atender de sandália. O Vitor não deixava ninguém mostrar os dedos dos pés. Era uma regra, tá? Regra do Vitor. E aí ele falava assim, não, já vi muita mulher assediada por conta disso. Como eu não posso, né, brigar com os assediadores, eu peço para a gente pelo menos evitar esse tipo de coisa. E aí uma das situações que aconteceu na clínica escola, eu não sei se vocês já viram, sabe aquelas roupas transparentes e a pessoa põe um topper por baixo e uma saia e fica um vestido parecendo uma... Como é que chama aquele trem de praia, gente? Saída de praia? Uma saída de praia. Isso, uma saída de praia, exatamente. Não tem aquelas saídas de praia transparente que você põe um biquíni por baixo e um negócio transparente por cima? Antigamente tinha uns vestidos desses, eu não sei se vocês já viram. Antigamente, assim, tá usando, de vez em quando essas modas voltam, né? E aí uma pergunta ao Alberto, vocês não precisam acreditar em mim, não. Pergunta ao Alberto. Foi uma psicóloga, né, vestida dessa maneira. Tem filmagem, tá? E aí o paciente foi acompanhado pela namorada lá no atendimento, que era a primeira vez que ele ia na psicóloga, e a namorada estava meio enciumada e tudo. E aí ela foi acompanhar esse rapaz. Chegou na hora do atendimento, a namorada falou assim, não, com essa mulher aí você não entra, não. E não deixou ele ir para o atendimento terapêutico com a mulher. Né? Assim, claro que tem um relacionamento abusivo, né? Só que eu lembro que, na ocasião, a psicóloga também foi chamada a atenção, por isso, do motivo do processo, porque era um traje inapropriado para o atendimento terapêutico, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado
com que roupa a gente utiliza para trabalhar. Gente, eu sou a primeira a dizer que você pode usar o que você quiser. Você pode ter certeza disso. Eu dou né? Eu dou o meu CRP para você usar o que você quiser. Diga, Nívia. A gente teve pouco tempo de aula com o Alberto, né? Porque foi o único período que nós tivemos aula com ele, foi no fim do ano passado e ele saiu antes. Mas ele sempre falou muito com a gente a questão de escrita nas roupas, a questão às vezes, um pingente, alguma coisa assim sobre a inibição, o desconforto em relação ao paciente. Você está falando aí dessa questão e eu estou lembrando muito das orientações que ele dava para a gente. O tempo todo ele falava disso. Eu acho que ele não conta desse caso porque teve processo, né? E não pode ficar contando. E como não foi comigo, eu conto. Mas ele isso citou foi um caso de uma estagiária que foi com um topper escrito ranço, que ele chamou atenção. Sim. Que ela estava com uma leg e que não era um topper, ela estava com uma leg e estava com uma blusa escrito ranço, e aí ele chamou nossa atenção para esse tipo de dizer, que para pessoas que gostam de usar blusas com dizeres, para ter muito cuidado com esses dizeres, saber o que significa, e falou nessa questão aí realmente de usar santos, né, imagens na hora do atendimento, para não inibir as pessoas que eram de outra cultura, de outra religião, de outra doutrina, né? Então, isso também tem que considerar, né? E então o Alberto tá muito tímido, porque ele contava desse caso aí, da moça da roupa, né? Gente, de novo, pode usar o que quiser, né? Mas pensar, né, na onde que a gente vai estar para contar aí, né? Para vestir isso, né? Então, é a roupa, o que está escrito, o que né, isso evoca no sujeito, né? Bom, enfim, uma série de elementos que isso precisa ser levado em consideração, tá? Comportamento durante a testagem. Outra coisa. A gente não faz sinais afirmativos durante a avaliação, tá? Comportamentos durante a testagem. Eu tô lá mostrando o material para o paciente, eu não fico balançando a cabeça assim não, tá? Não pode, porque ele fica esperando você afirmar se ele tá fazendo certo. E aí você não pode fazer isso. Imagina se ele erra, você não balança a cabeça. A ideia é que você não emita nenhuma reação. E aí, eu tô acertando? Aí você fala, pode continuar. Pode continuar. Mas você não pode fazer nenhum sinal afirmativo com a cabeça. Ok? Por isso que a gente não pode avaliar parente nosso, né? Eu lembro quando a Elisa era pequenininha, eu levava os testes para me aplicar nela, para me testar. E aí, uma vez eu apliquei o Raven nela, e aí eu tava mostrando para ela as imagens, aí ela tava olhando meio rápido, assim. Aí teve uma que ela errou, eu falei, presta atenção, olha aqui de novo, você tem certeza? Então, isso não pode ser feito, tá? Por isso que a gente não aplica, né? Num parente que a gente possa falar. A normatização, nós vamos aprender a fazer, então eu nem vou entrar nisso, tá? Normatização, nós vamos aprender a fazer como é que faz essas normas. Bom, gente, tô deixando mais algum para trás? Sim. Erros, né? Erro de medida. Exatamente. Podem falar. Pode ir? Pode. Boa noite, pessoal. Meu grupo é Lohane, Richelle. Peraí. Lohane Marcele? Isso. Uhum. Richelle, Priscila. Uhum. Larissa Fonseca. Uhum.
E eu, Jéssica Cristina. Muito bem. Eu vou falar um pouco sobre os erros de medida. Quando a gente fala de erro de medida, a gente fala também sobre uma medição que é através da experiência. E aí, lendo algumas coisas, a gente percebeu que não existe procedimento que envolve experiência sem erro, né? Isento de erro, ou a grande maioria deles. E aí, quando a gente fala de tipos de erros, a gente tem duas fontes principais, que são os erros na observação e os erros de amostragem. Os erros de observação, o próprio nome já fala, né, que é no ato de observar. E aí é levado em considerações algumas coisas, né, que são os erros que são chamados de erro pessoal, erro instrumental, erro sistemático e erro aleatório. Isso quando a gente está falando nos erros de observação. Quando a gente fala de diferença individual, a gente fala de pessoas que têm reações diferentes, né, e momentos diferentes. E também dessa medida que é produzida por diferentes sujeitos ou mesmo sujeitos em diferentes momentos. Então, quando isso acontece, a gente tem, né, a propensão ao erro. Quando a gente fala de erro instrumental, fala de instrumentos de observação sem calibração, e aí lá frisa bastante que esses instrumentos nunca estão 100% calibrados. E aí, quando fala desse instrumento, eu entendo que tem muito a ver com a questão do material que vai ser utilizado, o profissional que vai fazer esse teste, da compreensão dessa pessoa, do testão, né? A gente acredita que tem muito a ver com esses fatores. Algum fator sistemático que pode interferir nessa observação. E tem o erro aleatório também, que é uma série de fatores desconhecidos que nós não temos condições de verificar ou controlar. E aí, como observação, né, é que alguma dessas fontes de erro é possível descobrir e controlar para reduzir o impacto na medida, mas a gente entende que a gente nunca consegue mitigar totalmente essa possibilidade de erro. A gente pode reduzir ou controlar, mas reduzir 100% a gente acredita que não. E aí, a gente pode usar como estratégia aumentar a qualidade dos instrumentos, né, através da calibração deles. É a questão que os outros colegas já falaram, né? Uma pessoa ter o conhecimento para aplicar o teste corretamente, é o ambiente que a gente propicia para estar fazendo esse teste, né? E o material também que a gente vai estar utilizando. Quando a gente fala de erros de amostragem, eles acontecem muito pelo fato de que nunca é possível mensurar os dados de uma população inteira. Então, se eu quero analisar testar uma população de 1.000 pessoas, a gente nunca vai conseguir testar essa população por diversas questões, né? É uma coisa que vai custar caro, né? 1.000 pessoas. É só um exemplo, tá, gente? Pessoal também, né? Um custo pessoal, muitas pessoas para se testar, uma mobilização muito grande, e de tempo, e de vários outros fatores. Então, geralmente, a gente pega só alguns elementos, que a gente chama de amostra, para determinar os resultados dessa população que a gente pegou, né? E pela essa parte que a gente pega, é generalizado por todo o resto. Então, essa parte, teoricamente, ela representa, essas 100 pessoas representam os outros 900, né? E aí, pela essa parte da amostra que é recolhida, não é possível mensurar com exatidão, né, as características de todos. Então, pode ter, entre essas 100 pessoas, ela pode ter uma característica que representa as outras, como não, uma característica específica, né?
que entre as outras 900 que tem, não está representada por essas 100 que a gente escolheu para poder fazer esse teste, né? Essa amostra que a gente pegou. E aí, se a gente quisesse que isso fosse verdadeiro, 100%, sem nenhuma possibilidade de erro, a gente teria que testar 100% das pessoas que a gente escolheu. Então, é por Ou isso uma que amostra acontece... estatisticamente significativa. Isso. Então, quando a gente fala de erros de amostragem, é por isso. É porque a gente sempre vai pegar uma amostra dessa população e não toda. Então, é por isso que podem acontecer esses erros. Beleza. E aí também tem a teoria do erro, né? Porque quando a gente fala de erro na psicologia, nos testes, a gente fica muito assim, pensando sobre a veracidade desse erro, né? Desse teste. E essa teoria do erro, ela fala sobre um evento aleatório que acontece quando a sua ocorrência não pode ser predita por eventos que aconteceram antes deles. Então, se eu pego 100 pessoas e faço um teste sobre determinada coisa, e depois faço outro teste sobre, né, coisas parecidas, eu não posso usar o teste anterior como base para esse novo teste. E aí, quando a gente fala de teoria de erro, eu entendo que a gente nunca pode usar testes como base para fazer novos testes, não é isso? Não, pode usar também. A gente não pode se basear em dados anteriores. Por que não? Pode, ué. Porque, assim, pelo que a gente pesquisou, eles falaram que eles podem subestimar ou superestimar algum dado ou alguma informação. Uhum. E Mas aí, geralmente a gente utiliza, por exemplo, para fazer os critérios de validade. Sim. Mas então nesse caso, a gente leva em consideração essa teoria do erro? Não, sim, que ela não tá pode ser errada, predita. não. Ah, tá. Que ela não pode ser predita por eventos que acontecem antes dele. Que aí a gente entende que não pode se basear em dados anteriores. Sim, mas não quer dizer que não possa se basear em outro teste para fazer um novo teste. Não significa isso. Sim, então seria que a gente não pode usar os dados ou os resultados. Não é isso, é porque vão ter erros do próprio instrumento que podem, às vezes, não ser previstos. Um erro de amostragem, ele pode ser previsto, tá? Sim. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou dar um exemplo. Eu já falei desse teste para vocês. É o teste de desempenho escolar que é utilizado no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o TDE, tá? E aí o teste de desempenho escolar, ele foi feito, Jéssica, numa... Como é que chama, gente? Numa colônia alemã, lá no Rio Grande do Sul. Aí, uma colônia alemã, né? No interior do Rio Grande do Sul. Aí chegava aqui para avaliar os meninos de Minas Gerais, os meninos iam mal. Pensa bem. É porque são várias características, né, que poderiam influenciar nesse resultado, né? Então, eu não posso usar como referência o estado porque eles têm características diferentes. Nesse caso, até mesmo os resultados podem ser diferentes, né? Exatamente, é isso que eu tô querendo te dizer. Por exemplo, se eu fizer um teste com amostras mineiras, eu posso comparar com o pessoal que está lá em Rondônia, por exemplo? Não. Mas é isso que é realizado, é isso que é feito. Por isso que pode ter erros de testagem. Entendi. Isso se aplicaria, por exemplo, a crianças com idades iguais, mas, por exemplo, classes sociais diferentes.
Exatamente, tipo de escola. A gente deveria separar por tipos de escola, nível socioeconômico. Para equilibrar o nível socioeconômico, a gente utiliza esse tipo de escola. E aí, por exemplo, tem norma para criança de escola pública, tem norma para criança de escola particular. Entendi. Então, quando a gente fala de se basear em dados, mas a gente tem que levar em consideração esses critérios, né? Por exemplo, regiões, o que eu estou avaliando para poder me basear, né? Exato. Uhum. Ok. Ô, Virgínia, se você puder explicar um pouquinho sobre essa calibração desses instrumentos para A gente. calibração é a validade, querida. Quanto mais validado eles estão, mais calibrado eles estão. Eu até peguei aqui, só para resumir o que você falou, eu fiz um esqueminha, né? Então, o erro de instrumento é devido ao erro do próprio teste, que é igual você está falando de calibração. Erro pessoal é devido à diferença nas reações das pessoas que aplicando o teste, por exemplo. Erro sistemático é de algum fator que a gente não controla, eu não sei, né? Erro aleatório também não tem uma causa conhecida. E aí, os erros de amostragem é que, olha, tem um universo grande, mas será que eu peguei uma amostra relevante o suficiente para eu alcançar toda a população brasileira? É isso que a gente tem que observar, tá? Então, o erro do instrumento, qual que é a causa? O próprio instrumento. Qual que é o controle? Calibração. E aqui eu vou chamar das validades que a gente aprendeu. Validade de construto, de conteúdo e de critério. Isso vai ajudar a calibrar, a garantir que o instrumento está medindo aquele que ele pretende medir. Tá? Mas se ele teve um erro lá na construção do conteúdo, lá nos juízes, foi mal feito. Aí aqui vai dar ruim, vai dar um erro. Entendeu? Então, o pessoal, quando eu tenho um erro pessoal, qual que é a causa? As diferenças individuais. O que facilita para mim não ter esse erro? Atenção e treinamento. Se eu treinar os avaliadores, a gente não vai ter esse erro pessoal. Erro sistemático, né? Ele pode ser um fator específico, que pode ser estatístico e experimental. É um erro que está sistematizado do próprio instrumento. Talvez a gente não verifique, só depois. Erro aleatório, uma causa não conhecida. Um erro de amostragem, errou na seleção da amostra, que a amostra não foi representativa. Então, a teoria do erro vai dizer que um score é a medida mais o erro. Então, quando eu tenho um score verdadeiro, o seu score de um determinado instrumento, Jéssica, vai ter lá a sua medida, o seu resultado, mais um erro, o erro do avaliador. Então, tanto é que a gente vai dizer que quando você dá um diagnóstico para o seu paciente, você dá um diagnóstico, por exemplo, você tem uma chance desse resultado estar certo de 95%. O que significa? Que 5% de chance de estar errado é o erro. Quanto menos experiente for o nosso aluno, a gente vai diminuir a confiabilidade, vai aumentar o erro. Quando vocês fazem avaliação comigo, lá no manual do VISC, ele pergunta qual que é o nível de acerto, qual que é o nível de erro que vai ter esse teste. Geralmente eu ponho 10%, porque a chance de vocês errarem em alguma avaliação é muito grande. Então, eu diminuo a confiabilidade do resultado, tá bom? Sim, e aí entra também nessa parte de que eu posso fazer um teste hoje e ele dar uma porcentagem de erro 10%, mas eu fazer ele daqui um ano. Significa que você tem 10% de chance da sua avaliação estar errada. 90% de chance dela estar certa. O seu diagnóstico. Entendi. Só um minutinho, que a Nívia está com a mão levantada. Quando você dá de confiabilidade, é a confiabilidade na avaliação. O VISC, ele te dá retardo mental. Então, você tem 95% daquela chance daquilo ali estar certo
e 5% dá errado. Ainda é pouco. Uhum. Tá? Entendi. Ô, Nívia, você estava com a mão levantada. É como se fosse os 2 pontos percentuais para mais ou para menos da pesquisa. Exatamente. É o... Como é que chama? A margem de erro. A margem de erro, exatamente. É isso aí. E aí, quando o meu paciente é mais inexperiente, eu jogo, né? Eu aumento, né, a chance de erro. Uma aluna minha que veio me procurar para me dar supervisão num teste teórico. E aí ela me falou assim, olha, aí eu dei meu preço, ela me perguntou assim, quanto que você cobra a supervisão? Eu falei, tanto. Aí ela falou, eu pago metade. Eu falei, então vou te dar uma outra pessoa, porque comigo uma confiabilidade, com o outro é outra, né? Eu garanto a minha confiabilidade os meus 12 anos de avaliação psicológica, né? Então, à medida que o tempo vai passando, gente, seu nível de erro vai diminuindo, seu valor vai aumentando, inclusive seu custo mesmo, tá? Então, para vocês entenderem, por isso que vale a pena uma pessoa que é experiente, porque o nível de erro dela vai ser menor. Ficou claro, queridos? Sim. Priscila. Virgínia, minha pergunta já foi respondida. Ah, então beleza. Beleza, gente? Tem mais alguma dúvida em relação a isso? Eu vou mostrar para vocês, obrigada, viu, Jéssica? Um outro elemento que a gente chama de dificuldade. Todo o score, toda uma construção de um teste, eu preciso variar a dificuldade desse teste, tá? Por quê? Porque se o teste ficar muito cansativo, o paciente não dá conta, né, de executar ele. Não é esse, não. Estou querendo a minha apresentação aqui. Não é que ele não dá conta de executar, ele se cansa de executar o teste com essa, né? Mantendo a atenção. Priscila, seu microfone está aberto. Isso. Ai, gente, o trem não está abrindo aqui, não. Um minuto. Abriu o trem errado. Espera aí. Gente, até meu computador resolveu ficar... O trem não quer abrir. Olha que desaforado. Gente, o que está sucedendo aqui? Peraí. De vez em quando, meu computador tá dando essa travada. E é Mac, eu não sei o que está acontecendo, não. Gente, o gráfico não aparece. Não é um gráfico, não é esse gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês. É um gráfico que a gente chama de confiabilidade. Confiabilidade, de dificuldade. Então, ó, a dificuldade é avaliada no nível do teste, quanto aos itens isolados. Quando eu estou falando de um teste de inteligência, vocês estão vendo a minha imagem? Estão vendo a minha imagem? Sim. Obrigada. Sim. Quando eu estou falando do nível de dificuldade do teste, ele precisa variar, tá? Aqui, vocês estão vendo que os itens mais altos de dificuldade ficaram por último? Geralmente não é assim que a gente faz, tá? Ele varia. Primeiro, ó, o verde é dificuldade baixa, o laranja moderada e o vermelho alta dificuldade. Então, olha para você ver que varia entre moderada e vermelha aqui na última faixa, tá? Mas costuma ter alguns verdes também. Por quê? Para manter o paciente motivado e engajado.
Senão, gente, ele não consegue focar a atenção. É muito difícil, né? Manter essa atenção focada por um longo período quando ele está extremamente cansado. Ou quando ele está, quando passou muito tempo. Gente, outra coisa, se ele estiver achando difícil, ele desiste de fazer, cansa demais. Né? O esforço psíquico é muito grande, tá? Por isso que o nível de dificuldade, ele aumenta. Bom, o pessoal que tá que não apresentou, eu preciso lançar a nota e aí eu ia pedir para a pessoa que quiser apresentar algum outro... Lucilene não apresentou não, né? Eu errei aqui? Não, né? Acho que não. Ficou algumas pessoas que entraram depois e que não apresentaram o trabalho. Se porventura as pessoas estiver aqui, ela me chama, que aí eu vou dar mais conteúdo para ela apresentar para mim na próxima aula. Obviamente que ela não vai falar sozinha, né? Isso, gente, é para vocês ir dando uma lida no material antes de eu apresentar, tá? Então, é bom que vocês escutam 2 vezes. Essa matéria cai muito em prova de concurso. Pelo menos caía, porque agora eu nem sei se concurso vai existir mais. Eu não sei se o presidente vai desmanchar o funcionalismo público brasileiro, né? Eu não sei se a gente vai ter concurso para fazer mais algum dia na vida. De toda forma, eu vou dar o conteúdo porque antigamente era utilizado para seleção. Mas é importante que você saiba para você ler o material, o manual do teste psicológico, tá bom? Diga, Priscila. Virgínia, você pode explicar de novo sobre a dificuldade, que eu não entendi direito. A dificuldade é na construção do instrumento psicológico. A gente precisa variar a dificuldade, Priscila. Não pode colocar os primeiros itens difíceis por primeiro, não pode colocar só item difícil por último, porque senão cai a motivação. Isso aqui, ó, tá vendo nesse gráfico? É total de erro e dificuldade do teste. Então, como é que eles calculam a dificuldade no teste? Onde as pessoas mais apresentam erro, eles consideram que é travou, meu computador travou. Onde que eles apresentam o maior número de erro, olha aqui, tá vendo, Priscila? Isso aqui é número de erro, e isso aqui vai as tarefas e a dificuldade. Então, quanto maior o nível de erro, mais alto eles julgam a dificuldade do teste, tá? Então, o que eles sugerem quando você for construir um instrumento? Para manter o paciente motivado fazendo a atividade, você tem que combinar o nível de dificuldade. Não pode ser só muito pesado, nem só muito leve. A gente precisa ir mesclando para manter o paciente engajado na tarefa. Ficou mais claro agora? O nível de dificuldade ele é realizado quando a gente vai construir um instrumento. Entendi. Beleza? Pessoal, agora eu vou entrar para vocês mais aspectos da psicometria, a relação de número, hoje não, tá? Próxima aula, porque agora é pesadaço para eu começar esse trem aqui. É quantitativo, vou falar de isomorfismo, medidas derivadas, medidas por lei, então é mais puxado, tá? Vamos deixar para a próxima aula. Eu acredito que na próxima aula a gente já começa estatística também. Vocês não percam, por favor. Beleza? Professora. Oi. Virgínia, você vai compartilhar esse slide para a gente ler antes? Qualquer dia desses eu vou, com fé em Deus. Tô pagando alguém. Porque se compartilhasse, a gente já dava uma lida. Mas eu já compartilhei o livro, né, querida? Manda ver. Tá, querida, mas se eu te colocasse, seria melhor. Mas tudo bem, a gente lê o livro. Obrigada, querida. Eu tô te dizendo que eu vou fazer, eu só não te garanto que dia. Não, é o que a gente fala assim, que a gente está com muita matéria, e a gente trabalha o dia inteiro, chega, às vezes não tem nem muito tempo. Então, assim, facilitaria a vida do aluno. Escuto isso tem 5 anos, a vida é difícil mesmo.
Mas com certeza chegaremos lá. Obrigada. Eu tenho certeza também, então fica na fé. Sandra, o que vai cair de estatística, ela é básica, mas ela é importante para você entender normatização. No meu slide tem o exercício, porque nós vamos fazer junto. Por isso que é importante que você não perca a aula. Não, eu não perco suas aulas, eu estou em todas as suas aulas. Com Não, certeza, sim. eu nem posso. Obrigada, Não, Virgínia. sim, nada. É só para te dizer assim, que eu posso compartilhar antes, tem problema não. Mas é importante você fazer junto comigo, para você Não, eu lembrar. faço junto, eu acompanho suas aulas todas. Eu não deixo faltar, não falto não, porque se eu faltar, eu não consigo acompanhar. Então Então tá tá bom, bom. Em obrigada. respeito a você, eu vou divulgar isso lá o mais rápido que eu puder, eu prometo. Eu agradeço, obrigada. Tá? Nada. Pessoal, muito obrigada. Vocês me desculpem aí qualquer coisa, é cansaço mesmo, tá? E aí eu divulgo lá para vocês o mais rápido que eu puder as aulas, beleza? Beleza. Beijo para vocês. Boa noite. Ok. Boa noite. Boa Beijo. noite. Boa noite. Ok, boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não tô conseguindo parar a gravação.